O carro, o aplicativo, tudo que ela construiu em 6 anos corria o risco de sumir de uma vez. Iracema apertava o celular na mão, o coração batendo forte e descompassado. A notificação piscava na tela com a severidade de um aviso final: baixo desempenho, risco de desativação da conta. Não era só uma ameaça virtual. Era uma facada no peito que mirava sua dignidade, sua independência, o seu jeito de viver. A última avaliação anônima, um único toque na estrela mais baixa, tinha sido a gota de água depois de meses de avisos velados. Ela olhou para a rua molhada pela chuva fina da tarde, o vidro embaçado do seu próprio carro, um Corsa Classic cor prata, ano 2013, impecavelmente limpo por dentro, mas já marcado pelos anos lá fora. Aquele carro, batizado por ela de Relâmpago, era mais que um meio de trabalho, era o seu escritório, seu refúgio, seu mundo. E estava prestes a ser arrancado dela. O cheiro de pinho daquele aromatizante novo no retrovisor parecia zombar da situação, enquanto Iracema tentava respirar fundo. Aos 64 anos, com as mãos calejadas de uma vida que nunca teve folga, ela se via novamente numa encruzilhada. Não era a primeira vez, claro. A vida dela fora um zigue-zague constante entre o pouco e o quase nada, sempre com a fé acesa como uma lamparina. Mas essa era diferente. Não era uma conta de luz atrasada de R$340, nem o aluguel de R$850, que ela sempre dava um jeito de pagar. Era a sua identidade, o seu propósito diário, a sua utilidade que estavam sob ataque. O aplicativo, que um dia foi sua salvação quando a aposentadoria não dava nem para o gás de cozinha, agora parecia um carrasco silencioso. Ela sentia a ironia, dedicar-se de corpo e alma, cuidar de cada passageiro, ouvir histórias, dar conselhos, virar uma espécie de terapeuta informal das madrugadas, e tudo isso ser desfeito por um algoritmo frio e impessoal. Iracema nem sempre foi motorista. Por quase 40 anos, ela foi costureira, daquelas que entendiam o tecido com a ponta dos dedos, que sabiam a diferença entre um bom caimento e um remendo apressado. Passava horas a fio na máquina de costura. O som repetitivo da agulha perfurando o pano era a trilha sonora de sua existência. Fazia uniformes escolares, vestidos de festa para as moças do bairro, reformava ternos surrados. Era um trabalho artesanal, minucioso, onde o valor de cada peça era o reflexo do seu cuidado. Quando a moda virou pronta entrega e as grandes lojas chegaram com preços que ela jamais conseguiria competir, a clientela mingou. A aposentadoria, quando veio, era de um salário mínimo, insuficiente para manter a casa depois que seu Olímpio partiu, há 7 anos, levando consigo a outra metade da renda e um pedaço do coração dela. Foi a neta, uma menina esperta de 16 anos chamada Milena, que teve a ideia. Vó, por que a senhora não vira motorista de aplicativo? A senhora adora conversar, conhece a cidade inteira e o vovô deixou o carro. Iracema riu na hora. Menina, eu mal sei usar esse telefone direito, quem dirá um aplicativo? Mas a semente estava plantada. Milena, com uma paciência de santa, ensinou-lhe cada passo. Como aceitar a corrida, como usar o GPS, como avaliar o passageiro. Iracema, que sempre foi de aprender na prática, demorou, mas pegou o jeito. O Relâmpago, que antes ficava parado na garagem acumulando poeira, ganhou vida nova. No início, era só para complementar. Mas o gosto de dirigir, de conhecer gente nova, de ser útil, cresceu dentro dela. Ela criou um hábito silencioso que fez toda a diferença. Depois de cada corrida, Iracema dedicava 1 minuto para organizar o banco de trás, verificar se havia lixo, se as janelas estavam limpas. Nunca esperava o fim do dia para a limpeza pesada. Todos os dias, antes de começar, aspirava o carro e passava um pano úmido. Queria que cada passageiro se sentisse acolhido. E era recompensada. As avaliações eram quase sempre 5 estrelas. Os comentários elogiavam sua simpatia, a limpeza do carro, o cuidado. A melhor motorista que já tive, uma mãezona, o carro mais cheiroso de São Paulo. Essas pequenas vitórias diárias eram o combustível para Iracema, um bálsamo para as cicatrizes da vida. Mas o mundo muda,
E o aplicativo também. Novos motoristas, carros mais recentes, promoções que ela não conseguia acompanhar. E de repente o algoritmo começou a exigir mais. Mais velocidade, mais corridas aceitas, menos tempo de espera. Aquele aviso de baixo desempenho não era sobre o jeito dela de dirigir, nem sobre a limpeza do relâmpago. Era sobre a idade do carro, sobre a velocidade com que ela aceitava uma corrida enquanto revisava o endereço, sobre os minutos que ela dedicava a uma palavra amiga para um passageiro solitário. Sua dedicação, antes elogiada, agora parecia um defeito, um atraso. O aviso gelado do aplicativo era uma sombra sobre cada corrida. Iracema tentou, de verdade. Tentou ser mais rápida, mais eficiente, mais robô. Antes de cada toque para aceitar uma chamada, ela sentia o coração apertar. Era um reflexo, quase uma torção na alma, toda vez que o dedo pairava sobre aceitar sem antes olhar o nome do passageiro ou o destino com calma. O relâmpago, que sempre deslizava macio, agora sentia a pressa no pisar dela. As frenagens eram um pouco mais bruscas, as curvas um tanto mais rápidas. Ela se pegava olhando o mapa com mais intensidade, buscando atalhos mínimos que antes ignoraria, pensando apenas em otimizar o tempo. O cheiro de pinho do aromatizante, que antes trazia um ar de casa para o carro, agora parecia um lembrete agridoce do que ela estava perdendo. Aquele ritual de limpar o carro com carinho depois de cada corrida, de aspirar as migalhas invisíveis e de passar um pano úmido nos bancos, foi sendo diminuído, espremido pelos minutos que ela não podia perder. De manhã, a pressa era maior. Às vezes, o aspirador ficava no canto, e o pano não passava em todos os cantos. Aquele cuidado antes elogiado, agora parecia um luxo, um atraso que o algoritmo não perdoava. Ela se sentia como uma costureira de alta costura, forçada a produzir em massa, com a qualidade sacrificada no altar da velocidade. A ironia a feria. O que antes era um diferencial, agora era o elo fraco. Em algumas corridas, a conversa com os passageiros, antes um bálsamo, virou algo superficial. Ela se via cortando assuntos, desviando de perguntas mais demoradas, sempre com a mente calculando o próximo passo, o próximo passageiro. Não era ela. Não era o jeito dela de cuidar do outro. Uma noite, depois de deixar um rapaz que falava sem parar sobre a mãe doente, Iracema sentiu um peso no peito. Ela nem sequer teve tempo de dizer Deus abençoe sua mãe. A corrida seguinte já apitava, exigindo sua atenção. Era um nó na garganta. Na semana seguinte, a nova avaliação chegou. Não foi uma estrela, mas foram 3. O comentário, anônimo, dizia apenas: motorista um pouco apressada. Não conversei muito. Iracema leu e releu, as letras dançando na tela. Apavorada, sentiu uma onda de desespero. Não adiantava correr. Não adiantava tentar ser outra pessoa. As críticas vinham de um lado ou de outro. Ela se sentiu presa numa armadilha que a forçava a ser o que não era, e ainda assim falhava. Milena percebeu a mudança. Via a avó mais calada, os ombros mais tensos, o olhar distante. Vó, a senhora tá esquisita. Parece que está brigando com o tempo todo. Iracema suspirou, cansada. É o aplicativo, filha. Eles querem mais, querem tudo para ontem. Eu não sei mais o que fazer. Se eu vou do meu jeito, sou lenta. Se eu corro, sou apressada. Parece que não importa. Milena, sentada no banco do relâmpago, alisou o estofamento limpo. Mas vó, o que eles querem mesmo? Um robô? A senhora não é um robô. Eles não entendem que o seu jeito é o que faz a diferença. Iracema balançou a cabeça, descrente. É o jeito, filha. Tem que se adaptar. Senão, perco o carro. Perco tudo. Tem gente que se esforça tanto para encaixar num lugar que não foi feito para ela, que acaba se desencontrando de si mesma. A noite parecia mais longa. Iracema se ajoelhou ao lado da cama, como fazia desde menina. Meu pai me guia. Eu não sei qual caminho seguir. Parece que tudo que eu faço não é o bastante. As palavras saíam com um fio de voz, carregadas de uma angústia profunda. Ela sentia uma tristeza que ia além da ameaça de perder o carro. Era a perda de sua própria essência,
de sua identidade naquele papel que tanto amava. A fé, antes uma lamparina acesa, agora tremeluzia como uma vela quase no fim. Ela se deitou, o corpo exausto, a mente em um turbilhão de "e se?". Cerquilha, cerquilha, cerquilha. Os dias se arrastavam, cada corrida, uma prova de resistência para Iracema. O motor do relâmpago parecia sentir o mesmo cansaço. As avaliações, ora boas, ora medianas, a mantinham num limbo de incerteza, com a ameaça de desativação sempre ali, latente. Ela rezava, pedia sinais, mas a resposta parecia vir apenas na forma de mais corridas, mais avisos, mais cansaço. Uma tarde de terça-feira, Iracema pegou uma corrida que a levava à região central, perto do Hospital das Clínicas. O movimento era intenso. Ambulâncias com as sirenes ligadas, carros buzinando, um vai e vem de gente apressada. Ela parou o relâmpago na fila do embarque e desembarque, esperando a próxima chamada. Observava o caos organizado, o pulso da cidade. Foi então que seus olhos encontraram uma cena que aprendeu. Logo à frente, um carro de aplicativo mais novo, branco e reluzente, estava parado. Um motorista, um rapaz jovem, talvez com 20 e poucos anos, estava fora do veículo, gesticulando com impaciência. Uma senhora idosa, de cabelos brancos e andar arrastado, tentava se desvencilhar do cinto de segurança. A dificuldade era visível. Ela se agarrava na porta para se levantar, o corpo frágil. O rapaz bufava. "Vamos, dona! Eu não posso ficar parado aqui. O aplicativo já me cobra o tempo." A voz dele, mesmo abafada pelo trânsito, carregava uma irritação desproporcional à situação. A senhora, visivelmente constrangida, pediu desculpas com a voz quase inaudível. Iracema sentiu um aperto no coração. Via a mesma apreensão nos olhos daquela senhora que tantas vezes já tinha visto nos olhos de seus próprios passageiros. Ela observou a idosa finalmente conseguir sair, quase cambaleando, enquanto o motorista, sem sequer esperar que ela se afastasse do carro, acelerou, deixando-a para trás no meio do movimento. O valor de uma pessoa não é medido pelo relógio, é sentido no coração que ela deixa em cada pedaço da vida que toca. Nesse exato momento, o telefone de Iracema vibrou com uma nova corrida. Ela aceitou, quase que automaticamente. Uma passageira abriu a porta de trás do relâmpago. Era uma mulher de uns 50 anos, com um semblante cansado, mas os olhos atentos. Ela ajeitou-se no banco, puxando o cinto. "Dona Iracema, né? Ainda bem que a corrida deu com a senhora. A gente vê cada coisa por aí." A mulher fez uma pausa, olhando pela janela para onde o outro carro de aplicativo havia partido. "Acabei de ver aquela cena. Que horror! A gente se sente um estorvo, como se nosso tempo não valesse nada. Ainda bem que ainda existe gente como a senhora. No seu carro a gente se sente em casa, acolhido. Não é só a corrida que importa, é o jeito. A gente sente quando o motorista se importa." As palavras da passageira caíram sobre Iracema como um balde de água fria, mas não daquelas que chocam, e sim daquelas que despertam. Era a semente que Milena tinha plantado, germinando ali, naquele instante, em meio ao barulho da rua. Era a frase: "A senhora não é um robô. Eles não entendem que o seu jeito é o que faz a diferença." Iracema olhou pelo retrovisor, fixando o olhar na passageira, que sorriu de volta. O rosto daquela mulher, a voz dela, a cena do rapaz apressado e da idosa frágil. Tudo se conectou. O problema não era ela. Não era a idade do relâmpago, nem o tempo que ela levava para aceitar uma corrida, nem a atenção que dava a cada detalhe. O problema era a métrica do aplicativo, que media tempo e dinheiro, mas não media o acolhimento, a segurança, o conforto, a humanidade que ela oferecia. A clareza, às vezes, não é uma voz alta. É o silêncio que se faz quando a gente finalmente escuta o que já sabia. Um peso que ela carregava há meses se desfez em seu peito. A angústia deu lugar a uma quietude estranha, mas poderosa. Ela não precisava se adaptar ao molde do aplicativo. Ela precisava, sim, reafirmar o próprio molde. O relâmpago não era um carro qualquer. Era o consultório, o confessionário, o refúgio, a casa itinerante de Iracema.
E ela, Iracema, não era só uma motorista. Ela era o porto seguro de muitos, mesmo que por alguns minutos. Ela não precisava provar seu valor ao algoritmo. O valor dela estava na conexão, no cuidado, no seu jeito de ser. E isso ela percebeu era uma riqueza interior que nenhum aplicativo poderia desativar. A clareza, às vezes, não é uma voz alta. É o silêncio que se faz quando a gente finalmente escuta o que já sabia. Um peso que ela carregava há meses se desfez em seu peito. A angústia deu lugar a uma quietude estranha, mas poderosa. Ela não precisava se adaptar ao molde do aplicativo. Ela precisava, sim, reafirmar o próprio molde. O Relâmpago não era um carro qualquer. Era o consultório, o confessionário, o refúgio, a casa itinerante de Iracema. E ela, Iracema, não era só uma motorista. Ela era o porto seguro de muitos, mesmo que por alguns minutos. Ela não precisava provar seu valor ao algoritmo. O valor dela estava na conexão, no cuidado, no seu jeito de ser. E isso ela percebeu era uma riqueza interior que nenhum aplicativo poderia desativar. Os dias que se seguiram foram um misto de afirmação e resistência. Iracema acordou na manhã seguinte com uma energia renovada, mas não era a energia da pressa. Era a de um propósito reencontrado. No lugar de pular o ritual da limpeza matinal, ela dedicou mais tempo ao relâmpago. Aspirou cada canto, passou um pano úmido no painel e nos bancos, trocou o aromatizante de pinho por um de lavanda, mais suave, que ela mesma gostava. Era um gesto de carinho por si mesma e pelo seu fiel companheiro de 4 rodas. No primeiro dia dessa nova fase, a primeira corrida que Iracema aceitou a levou a um bairro distante. O tempo de percurso era um pouco maior, e antes ela teria bufado, pensando na métrica do aplicativo. Agora, ao ver a passageira uma senhora com muletas, que demorou para se acomodar, Iracema apenas sorriu. Não precisa ter pressa, minha querida. Seu tempo é o seu tempo. Eu espero. A senhora, aliviada, agradeceu, e a conversa fluiu naturalmente. Ao final da corrida, antes mesmo que Iracema pudesse limpar o banco, a passageira deixou uma gorjeta e um muito obrigada por ser tão paciente. Era um pequeno avanço. Mas o sistema não mudava. Alguns dias eram frustrantes. As avaliações de 3 ou 4 estrelas por demora ou ritmo lento ainda apareciam, lembrando-a da ameaça. Houve uma tarde chuvosa e com trânsito pesado que Iracema quase cedeu. Estava exausta. Uma sequência de corridas curtas com passageiros impacientes, e a tela do aplicativo piscando com um aviso de baixo índice de aceitação de corridas. Ela se viu tentada a ignorar a limpeza entre um passageiro e outro, a cortar uma conversa, a correr um pouco mais. O medo de perder o relâmpago, de ver sua fonte de renda desaparecer, ainda era um fantasma. Ela estacionou o carro e fechou os olhos, respirando fundo, sentindo o cheiro da lavanda no ar. Ali, naquele instante de dúvida, ela se lembrou da frase da passageira. No seu carro, a gente se sente em casa, acolhido. Não é só a corrida que importa, é o jeito. E se pegou rezando, não por mais velocidade, mas por mais sabedoria e coragem para manter seu jeito. Lentamente, quase imperceptivelmente, as coisas começaram a mudar. Iracema continuou com seu ritmo, com sua gentileza, com seu cuidado. Ela voltou a ser a terapeuta informal, a mãezona, a que sempre tinha uma palavra de conforto ou um conselho na ponta da língua. O relâmpago, sempre limpo e cheiroso, virou um santuário sobre rodas. Ela percebeu que sim, perdia algumas corridas para motoristas mais rápidos, mas as que pegava eram diferentes. Passageiros que se sentiam mais confortáveis com ela, que a procuravam especificamente através das avaliações e comentários. Alguns até pediam para serem casados com ela, ou seja, solicitavam suas corridas apenas com ela, quando possível. As avaliações de apressada sumiram. Em seu lugar, ressurgiram os carro limpo, conversa boa, motorista excelente, paciência rara. A média geral de estrelas no aplicativo, que antes oscilava perigosamente, começou a se estabilizar. Não era uma ascensão meteórica, mas uma recuperação consistente e sólida. O aplicativo, em seu cálculo frio, começou a registrar um índice de satisfação do cliente mais alto para Iracema,
mesmo que seu índice de eficiência não fosse o maior. A ameaça de desativação, antes constante, tornou-se mais distante, quase um eco. Uma tarde, Milena entrou no relâmpago depois da aula. Iracema estava aspirando o tapete do passageiro. A menina observou a avó, que cantolava uma canção antiga enquanto trabalhava. Vó, a senhora tá feliz de novo. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Milena viu a paz no rosto de Iracema, o cuidado nos gestos, o brilho nos olhos que a avó tinha perdido por um tempo. Iracema apenas sorriu, um sorriso genuíno que chegava aos olhos. Estou, filha. Estou. O relâmpago, limpo e com um cheiro suave de lavanda, parecia vibrar com a mesma leveza. A conta do aplicativo estava estável. Não havia mais o aviso constante de baixo desempenho. Ela não tinha mais medo de perder o carro, nem de perder a si mesma. Havia encontrado um caminho, uma rota onde podia ser ela mesma, e isso ela sabia, era a verdadeira viagem. A vida, como o trânsito de uma grande cidade, tem seus engarrafamentos, seus desvios, suas acelerações e paradas bruscas. E no meio de tanto movimento, a gente pode se sentir pressionado a correr, a desviar do próprio caminho, a ignorar o que a gente tem de mais valioso só para não perder o ritmo. Iracema, a costureira de corações e motorista de aplicativo, descobriu que o verdadeiro valor não está na velocidade com que se chega ao destino, mas no cuidado com cada passo, no conforto que se oferece na jornada, na humanidade que se coloca em cada interação. Não é o algoritmo que define quem você é, ou quanto você vale. É a sua essência, a sua capacidade de ser real, de tocar vidas, de ser um porto seguro para alguém, mesmo que por alguns minutos. A sua herança mais preciosa é a sua autenticidade, o seu jeito de ser, aquilo que te faz único e insubstituível. E essa riqueza ninguém pode desativar. Você já sentiu que precisava mudar quem você era para se encaixar em alguma expectativa externa e quase perdeu a sua essência? Responde aqui embaixo. Se a história da Iracema te fez refletir sobre o seu próprio valor, deixa o like e se inscreve. Cada curtida leva essa história para mais gente, e ativa o sininho para não perder as próximas viagens da Iracema.